defeito em uma válvula cardíaca. Partir. Vocês darão continuidade, não esmoreçam. Estamos juntos pelo amor. A vida na Terra é passageira, porém é oportunidade de crescimento. Continue. Eu aprendi a amar com esta família. Por mim e por vocês. Continuem caminhando os meus irmãos no caminho do bem. A luz me trouxe aqui e vocês também estão em bênçãos. Não percam as oportunidades apresentadas. Tenham certeza. Aproveitando essas vibrações suaves, amorosas e cheias de saudade, vamos rogar ao Pai que nos ilumine nesta noite, que ilumine nossa irmã palestrante, que possa tocar o coração de cada um de nós aqui presentes. Que esta luz que neste momento se derrama sobre todos nós, penetre intimamente nos nossos corações e que possamos usufruir desse amor da melhor forma possível, expandindo, levando além dessas paredes desta casa, para todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, a nossa palestra de hoje nós estamos recebendo uma amiga muito querida, Elaine Camargo. Ela vem falar para nós o processo de um caminho no processo da vida. É uma alegria muito grande poder recebê-la. Ela já de longa data, ela pertence a essa casa. Teve um pouquinho assim, afastado, mas estamos aqui novamente juntas. Elaine, por favor. Peraí, missão, né? Sim, missão vermelha, nós falamos a feira. Boa noite a todos. Uma alegria imensa no coração que está em festa, de poder estar aqui nesta casa, que me acolhe e que me dá suporte.
né, para cada dificuldade da vida. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o caminho que eu escolhi no processo de cura. Eu tive um diagnóstico câncer de mama em abril de 2023. E esse diagnóstico, eu senti, foi um abraço de uma aluna minha. Eu sou personal, a aluna veio e me deu um abraço, colocou a cabecinha aqui no meu peito e eu senti uma ferroada. Quando eu levei a mão, eu vi que tinha um carocinho. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda, eu fiz uma mamografia. Na terça, eu fiz a biópsia. No final da semana, eu tive o resultado, câncer de mama. E após esse resultado, pedi outro, histoquímica, para ver que tipo de câncer de mama. O meu tipo de câncer foi um trigo negativo. Nós temos vários tipos de câncer de mama. A gente não pode generalizar, cada um é um, e exige uma linha de tratamento de acordo também com a individualidade desse diagnóstico. E diante desse diagnóstico, aí já começou toda a caminhada, né? Com o oncologista, que foi o Dr. Rodolfo, o mastologista, o Dr. Rafael, a família envolvida. E quando eu recebi o diagnóstico, né? Quando a gente pega no laboratório, o envelope e tal, receber um diagnóstico de câncer de mama, para mim foi receber um diagnóstico de tarja preta e de morte. Nós temos a história para falar um pouquinho do câncer, qualquer tipo de câncer. Então, nós trazemos um padrão onde foi imposto de uma certa forma esse padrão. E quando a gente recebe um diagnóstico, confesso, veio a primeira ideia, vou morrer. E quando eu tive essa sensação, eu me senti no fundo do poço. Lá no fundo do poço mesmo, só com a cabecinha de fora e olhando para cima e tentando ver alguma luz. Mas no início, só escuridão. E aí começam as reflexões, que é onde a gente começa a perceber os caminhos que nos são apresentados. E tudo que acontece na nossa vida, no mínimo, nós temos dois caminhos. Que a gente tem que acalmar a ansiedade, respirar, ter a consciência do eu, para conseguir perceber os caminhos que nos são apresentados. E à medida, após o diagnóstico, refletindo, primeira coisa eu pensava nos meus filhos. Minha filha tinha acabado de se formar médica. Eu falei, nossa, ela médica já com a mãe com diagnóstico de câncer. Que prova! E eu fui pensando, falei, gente, eu vou morrer. Mas eu vou morrer mesmo de alguma forma. Todos nós encontramos alguma forma para morrer. E eu comecei ali a deslumbrar uma luz no túnel. Não, peraí, eu vou me entregar? Então, vieram vários questionamentos. Eu vou me entregar, então eu vou morrer amanhã? Não. Vou ter paciência em tratamentos de câncer. Descobri, no início, apesar do tamanho já vir muito mais avançado, então é um processo que nós nos deparamos diante de um diagnóstico e que às vezes a gente perde o chão. Esse poço que eu me encontrei foi o chão que eu perdi. Mas à medida que eu fui mudando, né, as minhas vibrações, os pensamentos, eu comecei a visualizar e enxergar uma luz. Então esse túnel, quando eu olhava para cima, já não era totalmente escuro. Eu já encontrava uma luzinha. E é onde eu encontrava forças para respirar e encontrar o melhor caminho. Então esse diagnóstico, ele veio para testar
eu ainda falo que tudo que nós passamos na vida são provas, sejam de doença, de relacionamento, financeiro, qualquer situação profissional. E como nós estamos lidando com esses desafios que nos chegam, não é? E o tratamento, ele se iniciou com uma equipe médica, a minha irmã é médica, também ela tomou à frente. Então, eu fiquei só nos bastidores, vamos falar assim, do meu eu. Como que eu estava me sentindo, porque todo o processo ele estava nas mãos de profissionais anjos que ali me acolheram. Tem uma frase que eu tenho comigo e essa me fortaleceu muito. Tudo tem uma razão de ser. Quando eu penso em tudo, o que é tudo? Será que nós temos a condição da compreensão do que realmente é tudo? Ou nós estamos aqui tão pequenininhos que ainda nós não conseguimos imaginar essa dimensão, essa magnitude que é tudo? Quando a gente olha o universo é tudo? Depois, nada por acaso. O nada. O que é nada? Será que a gente consegue pensar no nada? São extremos. O tudo e o nada. E qual que é a nossa compreensão diante desses dois extremos? E sempre acontece o melhor. Quando nós criamos a consciência dessas frases, parece que nós nos colocamos no lugar. Esse sempre acontece o melhor, por pior que pareça, as nossas vistas e os nossos sentimentos. O sempre é o agora. É como que eu estou lidando comigo agora. Não adianta nada eu ficar presa ao passado, que ele já foi, já passou, não tem como eu voltar. Chico Xavier nos fala, não tem como eu voltar ao passado e fazer diferente, mas tem como eu me sintonizar agora, perceber, mudar a minha vibração, os meus pensamentos e ter decisão para ter ação, para que amanhã seja diferente. Então essa frase ela me acompanhou durante todo o processo. Então, diante do planejamento, do tratamento, foi planejado começar pelas quimioterapias brancas e a imunoterapia. O meu tipo de câncer ele permitiu o tratamento também da imunoterapia, que ele é feito paralelamente à quimioterapia. Então já começamos a fazer as sessões de quimioterapia. Foi calculado 12 sessões de quimioterapias brancas semanalmente. E paralelamente à medicina tradicional, eu já fazia tratamentos nas terapias integrativas e complementares. Além do trabalho, do passe da água frutificada. Então, esses eu nunca parei. Então, ao diagnóstico, eu me intensifiquei nesses tratamentos, ao meu ver, para me dar o suporte no tratamento paralelo da medicina tradicional. Então, as práticas integrativas e complementares que eu realizei foi a acupuntura, que a acupuntura a gente trabalha os meridianos de energia. Na acupuntura, qualquer dor tem energia estagnada. Então, nós temos que fazer com que essa energia volte a fluir. O biofalo, que ele trabalha o biocampo energético do nosso corpo, através da homeopatia, e é uma linha que trata a nível celular e vai na causa, não nos sintomas. A meditação, o reiki. Então, como eu
diagnóstico, já, primeiramente, continuei com os tratamentos que eu já tinha costume de fazer, intensifiquei o tratamento espírita, aí logo de início eu já realizei uma cirurgia espiritual, o tratamento do passe toda semana. Então foi uma sustentação que eu tive durante todo o processo, que nós temos que nutrir os nossos corpos, que é o físico, o emocional e o espiritual. Então vamos aí para a primeira quimioterapia. Essa é a minha irmã médica que me acompanhou. Então é um privilégio, porque eu não me preocupava com essa parte da medicina. Então ela tomou a frente e tomava conta, né, da medicação, das minhas alergias. Então é uma tranquilidade. E fomos aí no início da medicação da quimioterapia. Essa primeira foi, a primeira sessão ainda foi um acesso venoso no braço. Após essa eu coloquei o catéter para ficar mais fácil das medicações. E vocês podem observar que eu estou com uma touca. É a touca de crioterapia, é uma touca com temperatura negativa que a gente coloca para dar uma vasoconstricção, né, no couro cabeludo, para que a medicação não chegue tão à vontade ao couro cabeludo e a queda de cabelo ela seja provocada. Hoje nós sabemos que existem pessoas que tomam a quimioterapia e não caem os cabelos, às vezes só diminui um pouquinho, né? Mas eu sabendo desse recurso, eu quis fazer. Então é uma temperatura negativa na cabeça, vocês podem observar aí que eu estou bem agasalhada, né? Porque é uma temperatura que se deixar ela toma conta. E o meu único sintoma, na primeira quimioterapia, assim que começou o antialérgico, que começa pelo antialérgico, começou a me dar um sono. Eu sentia a minha língua se expandir pela boca e ela relaxar. E aí eu já sentia dificuldade de falar. E eu adormecia, eu tinha um sono profundo e consciente. Eu sabia o que acontecia tudo à minha volta. E como era esse sono profundo? Quando eu falo profundo, não foi nas mesmas profundezas do poço. Foi uma profundeza onde eu me sentia acolhida, confortável. Era um local onde eu me sentia bem e me sentia que ali era o meu lugar. E dali eu observava tudo que acontecia comigo. Na hora que a enfermeira chegava para colocar a medicação, perguntava para minha irmã. Sempre na sala eu fiz um tratamento no pote, tinha outra pessoa que estava na cadeira, ela perguntava como que eu estava, minha irmã respondia. Só que eu não conseguia, no momento, falar. E eu me sentia que se eu quisesse falar, eu tinha que fazer um esforço muito grande. Por eu estar nesse lugar, nessa profundeza, mas era um lugar aconchegante, onde eu era acolhida. Então isso foi muito bom. E essa primeira quimio, eu fiz lá o tratamento, dormi, a duração da medicação foi em torno de 4 horas a 4 horas e meia. Na hora que eu saí de lá, eu estava com o meu corpo muito pesado, os olhos pesados. Eu conseguia abrir só um pouquinho os olhos, que eu via a ponta do meu pé para caminhar. Aí chegava em casa, dormia, acordava à noite, por volta de 21 horas, aí jantava e voltava a dormir. Isso acontecia toda segunda-feira. Na terça-feira eu não ia trabalhar, né, porque a gente esperando os sintomas que poderiam vir. Na terça-feira eu não tive nenhum sintoma. Aí eu trabalhava quarta, quinta, sexta e sábado. Então, segunda e terça era reservado para receber a medicação. E assim foi acontecendo por todas as sessões de quimioterapia. Assim, eu ficava na cadeira, recebendo, dormindo, e toda essa percepção de tudo que acontecia à minha volta.
E através desse sono, eu percebia as coisas que aconteciam à minha volta, eu tinha a real sensação e impressão de todas as palavras que eram faladas, tudo, porque depois eu contava para minha irmã, e ela falou assim, mas como assim, você não estava dormindo? Eu falei, não estava dormindo. Aí o doutor Rodolfo, sempre que antecedia a medicação, tinha consulta, levava os exames, e ele muito atento, Fernanda, me conta, como que é isso? Não, você não teve nada. Não, só sono. Né? E aí nós caminhamos para nona quimioterapia. Eu sempre falava para os meus filhos que eu gostaria, eu tenho dois, a Carolina e o Gustavo, que eles participassem de um dia de medicação. E no domingo, que antecedia a nona quimioterapia, a gente estava em casa, o Gustavo vira para mim e falou, mãe, eu vou com você amanhã. Eu falei, nossa, que bom, então combinado, você vai amanhã. Na mesma hora me veio uma vozinha e falou, amanhã não. Eu falei, amanhã você não vai não. Como assim, mãe? Eu falei, não, você tem que pegar a informação para sua tia, como que acontece no processo, e por telefone não. Isso tem que ser pessoalmente, então amanhã você não vai. Ficou até bravo comigo, mas como assim você não quer que a gente vá? Eu quero, mas vamos fazer a coisa bem pautada, para a gente não correr nenhum risco lá. E chegando na segunda-feira, estava demorando um pouquinho para o atendimento na minha consulta. E eu estava um pouco impaciente, confesso. Aí eu virei para minha irmã e falei, estou com vontade de ir embora. Ela, como assim ir embora? Não, estou com vontade de ir embora. E nisso a gente conversando, no painel, chama o meu nome. Aí eu entrei na sala, com o doutor Rodolfo, e ele, e aí, tá tudo bem? Como você está? Aí eu falei para ele, estou igual freco na areia. A minha irmã disse, como assim? Como é a mais velha, né? Sempre puxa um pouquinho a orelha. Aí ele falou, não, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver seus exames, como que eles estão, vamos ver se você tem condição de fazer químio. E o doutor Rodolfo, ouvindo muito, ele tem assim uma dedicação inata, que ele nos apoia, que ele nos abraça ali em todo instante que ele está com a gente. Aí ele olhou a medicação e falou, mãe, está tudo perfeito, vamos fazer a medicação. Eu falei, não, então tá bom, então vamos. Já estou aqui. Aí começou todo o processo, colocar tudo primeiro. E assim que eu estava pronta para começar a medicação, eu virei para minha irmã e falei, olha, se eu sentir alguma coisa, se eu precisar, eu vou bater o meu pé para você. Aí ela falou, mas eu estou atenta a você. Eu estou sempre de olho, que ela ficava numa cadeira, sempre aos pés da cadeira que eu estava. Eu falei, não, só para a gente combinar o código. E aí foi a medicação, o sono profundo, da mesma forma, a percepção, a sensibilidade. Quando faltava uma meia hora para terminar a medicação, me deu um nó na garganta. Eu comecei a passar mal. E eu me vi naquela profundeza e eu falava comigo, nossa, eu não estou sentindo bem, eu preciso avisar a minha irmã. Nossa, eu tenho que subir. Né? Aí eu lembrei, gente, o pé, vou bater o pé. E nisso eu bati o pé, ela deu um pulo da cadeira, veio, pôs a mão no meu ombro, falei, mãe, o que você está sentindo? Eu falei para ela, eu estou sentindo a minha cabeça um mundo e o meu corpo uma ervilha. Nesse momento, ela já chamou o enfermeiro, já veio, e eu já comecei a verificar uma movimentação diferente. E eu vi o enfermeiro chegando, saindo, trouxe um monitoramento cardíaco, me colocou, né, todo esse processo ali. Eu falei, gente, o que está acontecendo comigo? E eu percebendo que eu tremia. E eu pensava, mãe, para de tremer, para que você está tremendo? E eu me dava o comando para parar de tremer e não conseguia parar de tremer. Eu falei, mãe, mas você não faz, não, então tá, vamos melhorar. Tá? E eu vendo toda a movimentação. E chegaram os socorristas com a marca da ambulância. E eu ouvi toda a movimentação, aí chegou a médica, eu vi com uma enfermeira, depois a divisória, para a pessoa
da cadeira ao lado, não perceberam a movimentação. Eu pensava comigo, nossa, eu estou ruim. Ele chegou até, né, o socorrista, e ele chegou, todos ali conversavam comigo, ele foi, conversou comigo, se apresentou, e nessa hora eu percebi que eu estava vendo a cena, e não somente percebendo. É como nós estamos aqui e eu estou aqui do alto, vendo eu falar, vendo cada um de vocês. E nessa hora eu falei, gente, como que eu estou aqui e estou ali? O meu corpo está tremendo e eu estou aqui, não estou percebendo meu corpo tremer. Nisso aí me passou para a maca, e saindo do pote, eu atrás, falei, gente, eu tenho que ir junto. Saindo atrás, entrei na ambulância e assim, eu sempre atenta para onde que está levando o corpo, né? E ali nós chegamos no hospital, lá no MC, a minha irmã foi junto na ambulância, já saímos, já tinha uma equipe médica, conheci alguns médicos que já estavam ali. Aí ele só virou para o médico, olha, preserva o catéter, vamos pegar acesso venoso, não, pode deixar. E ele falou para a enfermeira, né, pegar o acesso e para aplicar uma medicação. Nesse instante, aí eu não vi mais nada. Aí eu apaguei mesmo. Eu não tinha mais a consciência, né, de como que eu estava. E fui para o hospital, ali na UTI, eu fiquei, eu acordei, a Liliane estava do meu lado, e quando eu acordei, ela falou, você passou mal, nós estamos aqui na UTI. Aí ela começou a tocar, e eu falei para ela, não me conte, deixa eu ver a percepção, eu te falar o que eu vi, o que eu ouvi, para ver se realmente é verdade. E aí coloquei vários exames, tudo, fiquei algum tempo ali na UTI, aí fui para casa, depois de alguns dias tive um retorno com o doutor do corpo, ele pediu alguns exames, e diante dos exames constatou que o meu nódulo já tinha reduzido em 50%. Então ele cancelou as quimioterapias brancas e passamos para as quimioterapias vermelhas. A primeira quimioterapia vermelha foi numa sexta-feira. Aí no domingo eu acordei e o meu travesseiro estava puro cabelo. Ali eu passei a mão, fiz um bolo e joguei no lixo. A perda do cabelo, ele foi um momento que impactou muito, porque eu sentia que eu estava perdendo as minhas forças. O cabelo é a nossa moldura, do rosto ao nosso feminino. Ele representa é uma representação muito grande. E acredito, só quem percebe que está perdendo o cabelo, que sente como que é ficar sem cabelo. Então foi um processo muito dolorido. Isso começou no domingo, segunda, eu fazendo esse trabalho interno, como que vai ser, eu ficar sem cabelo. Começou a cair os tuchos, como se fossem rabinhos. E eu colocava a mão no meu couro cabeludo, eu já sentia careca. Aí na quarta-feira eu resolvi raspar, porque estava muito dolorido ver o cabelo cair. Então eu falei assim, a minha salvação, vou raspar, porque eu não vou ver mais meu cabelo cair. Mas e a careca? Estar careca. Uma mulher estar careca, ela tem câncer. Então eu tinha que trabalhar no meu interior, que está escrito na minha testa. Eu tenho câncer. Aí trabalhar esse interior, como que é? Modificar aqui dentro todas essas crenças, trabalhar e ter um novo significado. E no dia que eu raspei, o meu filho, Gustavo, também raspou. Ele mora fora em Goiânia, ele chegou, eu fui buscar, eu estava de lenço. E quando ele desceu, já tirou o boné e falou, mãe, vamos encarar? E na mesma hora eu tirei o lenço e falei, vamos encarar. É uma força muito grande.
E trabalhando todo esse processo, porque até então muitas pessoas não sabiam que eu tinha câncer. E à medida que eu encontrava com as pessoas, era uma surpresa. E isso, por mais que a pessoa queira não transparecer, a energia chega, gente. E o lidar com essa energia da surpresa do outro é um trabalho interno muito grande. Então, é todo um processo que me buscou ao autoconhecimento, ao auto-perdão e o auto-amor. Após terminarmos as 4 quimioterapias vermelhas, eu terminei em dezembro, em janeiro eu fiz a cirurgia, foi retirado o quadrante, aí fizemos a radioterapia e não parou a imunoterapia. A radioterapia ficou tudo bem, não tive nenhuma ferida, nada, a pele só que ficou um pouco sensível e continuei a imunoterapia. A imunoterapia eu terminei ela agora no final do ano passado. Então, as medicações, segundo o doutor, ainda ficam por algum tempo no nosso corpo. Então, é um período ainda de análise, de cuidados, que a gente ainda tem que exercer. E após isso, teve o meu aniversário, que foi uma celebração de vida. Esses são meus filhos, Carolina e Gustavo, onde a família, o apoio de todos os familiares, o apoio do pessoal aqui, dos amigos, isso é muito importante. Como isso nos sustenta e nos dá força nesse caminho do processo de cura. Essas 3 frases, o autoconhecimento, o auto-amor e o auto-perdão. Eu me senti com o diagnóstico do câncer de mama, que eu fui chacoalhada e falei, Lana, rever sua vida. O que você fez até agora resultou no diagnóstico do câncer de mama. E daqui para frente, o que você quer? Então, eu tenho comigo que no meu cérebro está cheio das caixinhas pretas, sabe aquela caixinha preta do avião? Né? Que para abrir lá precisa muito esforço. Eu tinha várias na minha cabeça. E cada uma um assunto. E quando eu tive esse processo na 9ª quimioterapia, eu senti que todas as minhas caixinhas pretas, elas se abriram. E o que estava dentro de cada uma delas saiu. Então foi um processo que eu tive que me reorganizar, pegar uma caixinha, identificar essa caixinha em qual sentimento, em qual situação. Gente, o que estava aqui dentro? Encontrar. Isso eu vou colocar de novo na minha caixinha? Esse valor vale a pena? Ou não? Eu descarto. Esse padrão que eu trago é meu? Ou não? Então foi análises que eu fazia comigo mesmo. E eu tinha um hábito de ir para o espelho e era eu com eu. Era o eu exterior aqui e eu olhava no espelho, nos meus olhos, era o eu interior. Ali eu olhava o meu brilho diante de cada situação, de cada comportamento, de cada sentimento. Ali eu identificava como que eu estava. Se os meus olhos tinham brilho ou não, se eu estava preocupada. Eu perguntava para mim, você está preocupada por quê? Por quê? Se acontecer isso, como vai ser? E se não acontecer isso, acontecer essa outra coisa? Como que vai ser? O que você quer? E ali eu fui me fortalecendo. E com esse eu exterior, conversando com o meu interior, eu fortaleci o auto-amor. Eu me amar mais. Eu ter a prioridade em qualquer situação. Primeiro sou eu a me amar, para depois eu ter condições de amar o outro. Primeiro sou eu a me entender e não já querer entender o outro. São processos que a gente vai
aprofundando e percebendo de acordo com cada situação. E nesse auto-amor vem o auto-perdão. Como que eu vou perdoar o outro se eu não me perdoo? E o melhor, não se ofender. Se nós não nos ofendemos com o que o outro nos faz, não precisa nem perdoar. Cadê o trabalho interno? Nós temos uma passagem de Jesus, né, que fala: vá e não peques mais. É mudar essa vibração. Se eu continuar fazendo da mesma forma, do mesmo jeito, eu vou ter o mesmo resultado. A fé. Como que está a nossa fé? Eu tenho aqui que fala da fé raciocinada. É a que se apoia nos fatos e na lógica. Não deixa nenhuma obscuridade. A criatura acredita porque tem certeza. E tem certeza porque compreendeu. Como que está a nossa fé? Até que ponto eu acredito? Até que ponto eu confio que eu possa dar um passo na frente de um abismo e o chão vai agradecer? Como que está essa minha fé? E a fé é inabalável. É somente a que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da sua vida. Então, esse olhar no espelho, eu me encontrava no meu eu profundo. Foi uma terapia que eu escolhi nesse meu caminho de processo de cura, onde ali eu quis olhar para dentro, dar um mergulho, me conhecer. Conhecer a Elaine. Como que é Elaine? Não simplesmente ver a aparência. Olhar como que é o cabelo, como que é o rosto, como que é o corpo. Conhecer como o meu corpo funciona lá dentro. Como que cada célula funciona. Nós temos trilhões de células novas, saudáveis, todos os dias. Por que nós ficamos doentes então? Por que eu estou dando valor a essa célula que está começando a ficar doente? Para que ela desenvolva um câncer? Então, é essa consciência do eu sou. Quem eu sou? Se eu tenho trilhões de pensamentos novos todos os dias, por que 98% eu fico pensando nos pensamentos do passado? Eu tenho que dar espaço para pensamentos novos, pensamentos do futuro, pensamentos relacionados ao meu sonho. O que eu sonho? Então, são questões que foram assim provocadas no meu interior para estar nesse processo de cura. E nesse diagnóstico, as minhas percepções, elas ficaram mais ativas. A minha sensação é que eu dei um passo atrás e o meu horizonte se abriu para tudo que aconteceu na minha vida e para tudo que acontece. O que eu quero para mim? Agora, eu tenho mais oportunidades de fazer melhores escolhas. Não digo ainda que são as escolhas corretas, mas são mais analisadas, são mais compreendidas, são mais interiorizadas, são mais sentidas. Porque nós temos que sentir. Eu me sinto, eu me percebo. De acordo com essa busca interior, que foi desafiadora, que foi provocante, eu tinha comigo nada melhor do que uma noite entre um dia e o outro. Durante a noite era o momento de analisar o dia. Santo Agostinho fala que ao deitarmos, que possamos analisar o nosso dia.
perceber as nossas ações, os nossos comportamentos e nos avaliarmos. Sabermos se aquilo que eu fiz eu queria fazer mesmo, ou eu queria fazer outra coisa e fiz uma outra completamente diferente. E eu me percebi à noite, era a noite da calma linda. Era a noite ali que eu respirava, observava a minha respiração e percebi o que eu quero que entre, junto com o gás carbônico e o oxigênio. E o que eu quero que saia junto com o gás carbônico. Como que eu quero nutrir esse oxigênio para ir em cada célula e alimentá-las? Com qual qualidade? Com qual intenção? Com qual propósito? E eu percebia que em cada amanhecer eu tinha novas forças, eu tinha novo ânimo, eu tinha coragem. E isso me fortalecia a passos firmes nesse caminho. E desse diagnóstico nasceu um livro, onde o meu objetivo é inspirar as pessoas nesse meu trajeto do processo de cura. O Dr. Rodolfo, quando eu terminei as medicações e a cirurgia, ele virou para mim, Elaine, pensa em escrever um livro. Eu falei, como assim, doutor Rodolfo? Escreve um livro. Você é uma paciente que eu posso contar nos dedos de uma mão com os seus sintomas, que não teve nenhum cólico, nenhuma náusea, nenhuma falta de apetite. Mas sono profundo e consciente é só você. Nós precisamos levar essa sua história para ver o que te faltou, o que te deu condições para que o seu tratamento fosse dessa maneira. E aí eu fui para casa com aquela sementinha. Quando eu cheguei em casa, deu aquele insight, falei, gente, o livro está pronto. Porque desde o primeiro dia que eu percebi um carocinho na mama, eu já comecei a registrar, seja por escrita, por áudio, tudo o que estava acontecendo comigo, como eu estava me sentindo e da minha percepção. Aí quando eu falei que o doutor Rodolfo, o livro está pronto, ele pulou de alegria e falou, não preocupa com a capa e o título. E a capa, essa borboleta, um detalhe que me representa e representa a minha transformação. E todas as outras borboletas representam todas as pessoas que me ajudaram no processo de cura. E o título do livro foi um sonho que eu tinha com a minha avó materna, a avó Honorata. E no sonho, ela falou o título do livro para mim. E eu tinha uma ligação muito grande com ela desde criança. Ela me ensinou a fazer crochê desde os 5 anos de idade, aprendi primeiro que ler e escrever. E quando eu fiquei na UTI, quem me acompanhou, além dos meus anjos guardiões, todos ali, eu percebi a presença de todos, a minha avó. Ela ficava sentada na cadeira que tinha ali no meu quarto e sempre sorridente. E isso me fortaleceu muito, porque eu sabia que eu ia dormir e que eu ia acordar e encontrar minha avó ali. Então, este livro, ele é um processo de cura. Não é um livro pesado, apesar do diagnóstico do câncer de mama. Ele é um livro onde eu coloco com muita alegria e consciência de todo o processo. Não banalizar, mas sim ter a consciência do que é ter um diagnóstico câncer de mama. E o livro ele não é só uma questão de doença, é para todas as dificuldades na vida, por todos os nossos apertos, desafios, porque o mais importante é como passar por um processo, porque tudo na nossa vida passa. Às vezes está pesado, às vezes a gente se sente numa eternidade, mas passa, tudo passa. É só a gente fechar os olhos, tomar consciência da respiração, fazer umas 5 respirações, para que esse oxigênio entre e nutra todas as células, para a gente perceber. E eu peço
licença para vocês, para ler aqui a última mensagem que eu coloquei no livro. Euzinha, eu encerro agora as histórias inacabadas, as situações mal resolvidas, as experiências mal digeridas do passado. Eu coloco como final o basta, o limite tão necessário naquilo que não faz mais sentido em minha vida. Eu aceito concluir essa fase, me libertando de tudo que me prendia ao velho e ao ultrapassado. Que minhas experiências antigas não me tragam o peso da dor, e sim a sabedoria que guia os meus passos. Que eu jamais permaneça naquilo que me prende, o peso, que eu jamais permaneça naquilo que me prende, me sufoca ou me limita. Eu me permito fluir com a vida, com as mudanças e as transformações. Eu coloco fim em todas as dores que não havia superado, em todas as desilusões afetivas que tive, em todas as mágoas que me ligavam ao passado. Todos os nós, desentendimentos, inconformidades são desfeitos agora. Eu encerro os ciclos antigos, os desagradáveis e os desafiadores. Estou com a consciência tranquila de que cumpri minha missão com eles e que eles cumpriram sua função comigo. Sigo adiante com aprendizados e amadurecimento, pronta para novos ciclos que se iniciam agora. Eu aceito o fim e me permito e me abro para as bênçãos dos recomeços, para todo o amor, para a abundância, para a saúde e para a prosperidade que me aguarda. Assim é. Gratidão a todos. Deus. Obrigada pela tarefa, pelo seu testemunho. Tenho certeza que todos nós, mesmo que nós sejamos conscientemente, Deus nos ajuda a todos nós que temos as nossas doenças emocionais. E nós, mais uma vez, lembramos que estamos hoje da primeira palestra ao vivo. Não tem ainda, né? Muita coisa para aceitar. Mas é uma alegria muito grande a gente poder estar ao vivo no Instagram e depois vai ser passado para nós vamos convidar os nossos irmãos passistas para o trabalho de paz. Pessoal da felicitação das armas. Vamos cuidar da nossa coração. Mestre, em nome de Jesus, nós precisamos todo poder, toda vontade, médico de nossas almas, aquele que aqui esteve, comandando todos os caminhos, nos fizemos pelo próprio caminho, e para ele nos amparo, devemos amarmos a nós mesmos, para amarmos o próximo, e amando ao próximo, estaremos amando ao Pai, toda essa integração universal do amor, esse despertar da consciência, que nos tira do ego, que nos leva à solidariedade, à fraternidade, à coletividade, à felicidade real, de podermos perceber o quão gratificante é modificarmos as nossas palavras, levando sorrisos, enxugando lágrimas,
quão gratificante é compreendermos que o tempo divino está em nós. Que a oração nos conecta a esse Pai de amor, de justiça, de misericórdia. E assim, em especial esta noite, invocamos, Senhor, pelo despertar das consciências. Invocamos por colaboradores, que nesse instante, os teus benfeitores espirituais, glorifiquem as almas que aqui estão colocadas, as almas que estão aos lares, que sejam transformadas no votos do seu lugar, capaz de trazer a cura ao corpo e à alma. E vamos pelo passe espiritual a todos aqueles que aqui nos estão e a preparação. A todos nós que estaremos neste trabalho de cura espiritual e com a oração que nos ensinastes. O Senhor ilumine todo o planeta Terra, que uma vez mais todos possam sentir o teu chamado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Derrotadas as ideias das nossas corações. E que o Senhor nos agora.